Fala, senhores, tudo bem com os senhores? Rodrigo por cá. Agora para trazer um vídeo, a qual tem sido aí a pergunta de muitos, né? Tenho postado aí referente às guardas municipais e uma dúvida só surgiu diante a esse concurso, a esse certame, a essa oportunidade, beleza? Então a pergunta que muitos têm perguntado nos comentários: Rodrigo, qual a previsão desse edital? Rodrigo, quando vai sair essa prova? Você sabe quando vai sair esse ano, outro ano, sei lá, o ano que vem? Rodrigo, o que você tem fundamentado, né, para tirar essas informações, né, qual é o seu fundamento, tal? Guerreiros, nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo essa pergunta com muitas outras também que vocês me fizeram no decorrer dessa semana. O canal está meio parado porque eu tenho intenção de postar vídeos 2 a 3 vezes por semana. Mês passado foi um mês frenético de vídeos. Quem acompanha o canal sabe que praticamente todos os dias, né, de segunda a domingo tinha vídeo. Vez ou outra tinha alguma reprise de algum outro conteúdo, mas numa grande parte, numa grande maioria, foi vídeos todos os dias, intercalando os horários, certo? Às vezes 8 horas, às vezes 11 horas, às vezes 8 da noite. Mais importante que tinha conteúdo para estar agregando, para estar trazendo informação e para estar somando aí na tua jornada de concurseiro, na tua jornada de concurseira. Então, outra pergunta também que eu recebi é sobre questão de qual é a melhor maneira de estar estudando, se é a maneira online ou presencial. E nesse vídeo também eu vou estar trazendo um vídeo que, né, vou estar respondendo essa pergunta. E tem outras inúmeras perguntas que eu vou estar lembrando aqui, a minha mente vai refrescando a memória e eu vou estar falando para vocês. Esses vídeos assim, eu tenho a pretensão de trazer mais vezes, que é um vídeo que tem pouca edição, ou quase nenhuma edição. É um vídeo que eu vou estar conversando com vocês e é isso, né? Então, desde já, se esse conteúdo, por alguma coisa que eu falei, ou alguma coisa que eu irei falar nesse vídeo, somar, te ajudar, agregar na tua jornada, faz um favor aqui pro guerreiro. Vai aqui embaixo, confere se você é inscrito nesse canal, confere se você faz parte dessa família que está crescendo mais e mais a cada mês e a cada ano, beleza? Estamos próximos aí dos 10 mil inscritos nesse canal. E não é só 10 mil inscritos por 10 mil inscritos, é 10 mil inscritos, como é que eu posso dizer? São guerreiros e guerreiras ombreando um cargo para galgar aí uma carreira no serviço público, nas carreiras policiais. Então você vai estar aqui reunido, né, da Alcateia, você vai estar reunido aqui da mesma tropa que está com o mesmo projeto, com o mesmo foco, que é estudar para concurso público. Então você quer fazer parte dessa comunidade, vai aqui embaixo também, se inscreva, deixa teu like e deixa teu comentário aí qual foi o ponto que você achou mais importante ou não. Lembrando que esse mês de agosto eu ativei o grupo de membros. Rodrigo, o que tem nesse grupo de membros? Você se tornando uma vez assinante desse grupo de membros, você vai ter acesso a vídeos exclusivos semanalmente. Então eu tenho um compromisso com os senhores de trazer conteúdos de produtividade focado e direcionado para concursos públicos e informativos, de informações, né, exclusivas para quem é assinante. Quem for assinante vai ter acesso a essas informações, né, primariamente. Então, se você quer muitas vezes incentivar o meu trabalho, já está incentivando muito, só o fato de você estar assistindo, o fato de você estar compartilhando, de se inscrevendo, já me incentiva e já me apoia muito. Mas se você quer ultrapassar, né, quer ser maior, né, quer apoiar mais o canal, eu vou deixar tanto esses membros aqui, seja membros embaixo, é um valor simbólico aí que você vai estar, você poder renovar todo mês. Mas aí de fato vai ter conteúdo, vai ter ferramentas que eu vou estar utilizando aqui e divulgando para vocês gratuitamente nesses vídeos exclusivos, a qual eu vou estar trazendo aqui no canal. E se você quer fazer mais parte, né, disso, desse projeto, desse canal crescer, então essa é uma das formas que eu vejo de eu continuar trazendo esse trabalho que eu faço com vocês há muitos anos, né, de trazer informações relevantes sobre o concurso público. Então uma das formas que eu posso estar continuando com esse trabalho vocês, tanto com a aquisição dos materiais também ajuda bastante, quanto a questão de, como eu já falei, de compartilhamento, de inscrição, isso também faz uma parte.
mas eu sei que no final do mês eu tenho que pagar minhas contas, no final do mês eu tenho que arcar com minhas responsabilidades, e o canal, para me dar uma atenção maior, eu preciso, né, fazer essa estratégia, certo? Então, se você quer fazer parte disso, se você quer continuar, né, incentivar meu trabalho aqui, faz essas coisas todas que eu falei anteriormente. Inscreva-se, compartilhe, deixe seus comentários e também faça parte do grupo de membros aqui do canal. E também eu vou deixar o Pix, né, também de apoio. Se você, Rodrigo, eu não consigo fazer esse símbolo, eu não consigo estar te apoiando nessa questão, mas eu posso mandar um Pix de R$1 que seja, cara. Vai ser qualquer dinheiro que vai reverter aqui, vai ser convertido para pagar um papel de energia, um papel de conta de luz, vai de uma forma aí para esse canal ser sustentável. Antigamente eu indicava muitos materiais e isso fazia com que eu conseguisse ter uma frequência maior nesse canal. Mas, Rodrigo, tu tá focando só o dinheiro, ou tu tá focando só as comissões que tu tá ganhando? Não, não é isso, não falei isso em nenhum momento. Mas venhamos e convenhamos, eu sou um pai de família, tenho uma filha, tenho um lar para sustentar. Então, só os meus trabalhos fora do YouTube, muitas vezes, para mim estar aqui, eu faço uma abdicação de fazer extras do meu serviço, fazer plantões a mais, ou muitas vezes eu dou prioridade para o canal, em vez de fazer essas extras. E eu vejo que isso não está muito sustentável ultimamente. Então, dessa forma, eu desenvolvi essa questão aí do apoia-se, né? A questão de seja membros. E também deixei o Pix aqui embaixo, se você quiser estar ajudando o canal. Se achar que, cara, não se sinta coagido, não se sinta na obrigação. Aqui é somente quem quer de coração fazer isso aqui. Quem não quiser, cara, vai pro vídeo, vai pra numeração do vídeo aqui. Daqui pra mais pra frente eu vou estar respondendo os vídeos. Vai pro assunto, né? Para muitos aqui pode ser uma enrolação, mas para mim aqui é só uma introdução do vídeo, do conteúdo. Então é isso, né? Não tenho que esconder dos senhores. Infelizmente o canal, muitas vezes as pessoas pensam, ele já bateu muitas visualizações, está com o canal demais, e pensa que a gente ganha rios de dinheiro porque o YouTube é parceiro do YouTube e tal. Não é assim, os bastidores não se trata nem... Muitas vezes, tanto hate que a gente recebe, muitas vezes nem compensa a gente estar nessa exposição de YouTube, mas como vejo que sempre tem um remanescente, sempre tem um aí que realmente comenta e fala, fez sentido, me ajudou, me destravou a cor na minha mente. Então, por esses guerreiros, por essas guerreiras, que a gente vê que a gente está somando, está agregando na vida dessas pessoas, a gente continua esse trabalho. Tranquilo? Então, é isso, vai aqui embaixo, seja membro. E bora lá trazer a questão desses vídeos. Guerreiro, vamos à questão do curso online versus curso presencial. Eu já falei aqui em vídeo, né, mas vou reforçar essa ideia com vocês. Cada um desses pontos existe seus lados positivos e seus lados negativos. Vamos lá pela questão do curso presencial. Quando você faz um curso presencial, você vai ter os custos a mais, principalmente o custo de matrícula. Os custos para você ter a empresa, para ter um presencial, muitas vezes tem locação de prédio, locação de sala, locação de material, de som. Muitas vezes ela tem que pagar a hora do professor, e são vários professores que dão várias matérias. Então esse custo fica muito alto. Então a empresa, querendo ou não, indiretamente tem que repassar esses custos para o aluno. Por isso que muitas vezes você vai para um presencial desse, por isso que eu falei que a matrícula é um ponto negativo, por a questão de você ver que esses custos caem no seu bolso no final de contas, né? Porque você vai pagar a sua matrícula e tá lá, você vai pagar um curso preparatório militar, no mínimo aí é mais de um salário. E eu tô chutando baixo aqui. Com cursos de guardas municipais é quase um salário também. Então isso presencial, isso tendo aí, eu acho que uma duração em média de 2 meses a 3 meses, estourando de aulas, para você pegar todo o conteúdo relacionado ao certame. 3 meses a 4 meses, algo desse torno, aí você paga esse montante. Como eu falei, essa questão eu acho para você, guerreiro, que muitas vezes é um trabalhador, muitas vezes tem as suas contas de casa, tem internet, tem aluguel, tem outras obrigações. Então isso eu acho que é uma forma pejorativa. Isso para mim já pesa muito em escolher um presencial online, beleza? Esse já é um ponto negativo. Outra questão é custos a mais, custos adicionais.
Quando você faz essa escolha do curso presencial, você vai ter que gastar com locomoção. Isso pode incluir tanto questão de passagens, tanto questão de Uber, auto Uber, tudo englobado, como eu falei para vocês. Isso no final das contas, querendo ou não, passagem de ida e volta, com ou transporte público ou não, isso vai afetar no teu orçamento familiar, isso vai afetar nas tuas contas no final de mês. Então isso já é um gasto a mais. Fora a questão de alimentação, se você pegar um presencial que é pela manhã, você vai lanchar, mas dá 11 horas, você vai ficar lá até meio-dia, 1 hora da tarde, você vai sentir aquela vontade de comer alguma coisa, tomar um café que seja na cantina. Então você vai ter um custo adicional, tanto de locomoção como de refeição. Você acaba fazendo refeição no local porque se torna mais prático e mais viável. Muitas vezes você não tem a rotina de preparar ou deixar preparada essa refeição e levar consigo. Então isso já se torna um custo adicional, fora a questão da matrícula, a inscrição, que tem esses valores agregados, como eu falei para vocês, pela questão do custo, que é ter um preparatório, é muito caro, cara. Então esses custos repassados nos alunos faz sentido, mas e tem esses outros, né, esses outros custos, cara. Então para mim já é uma forma pejorativa, porque você no curso online, calma, daqui a pouco eu vou falar do curso online. Falei aqui sobre a questão de inscrição, falei a questão aí também dos custos adicionais, como passagens e também como a questão de alimentação e também a questão de distrações na sala de aula. Muitas vezes você está no grupo, muitas vezes você está com aquela galera, vocês muitas vezes se distraem, porque tem um colega aqui do seu lado falando, um colega tirando dúvida, e muitas vezes você perde o foco e você não tem como voltar àquela explicação anteriormente. Tem um lado positivo disso? Tem, que você vai estar em grupo, você vai estar reunido com aquela galera, você vai estar naquele grupo sobre aquele conteúdo, né? Você vai estar reunindo, se conectando com pessoas com o mesmo objetivo, beleza. Mas um ponto pejorativo é isso, que vai ter conversas aleatórias, que se você estiver assistindo um vídeo aula, você vai podendo passar, né? Você pode ir direto ao ponto, tirar aquela resenha muitas vezes e otimizar mais o seu tempo para preparação. Eu acho que só aqui, nesse pacote de alguns pontos que eu falei negativos do presencial, você já tem tirado aí o meu ponto de vista, né? Eu vou puxar assim sardinha aí para curso online, porque eu vejo que hoje é o curso mais viável, cara. É o mais viável hoje em dia é o online. Porque o online você otimiza seu tempo, você precisa ter uma conexão com a internet. Se você tiver uma conexão com a internet no seu trabalho, na locomoção do ida para casa, se você gasta, imagina aí. Vamos falar agora, bora falar os pontos positivos do presencial, para depois começar com o online, para não bagunçar tudo. O presencial, cara, tem um ponto positivo, que como eu falei, você se conecta com pessoas que têm o mesmo alvo que você. Quando você está caminhando sozinho, é mais árduo, é mais dificultoso. E quando você está caminhando acompanhado, cercado de guerreiros e guerreiras que têm o mesmo foco e o mesmo objetivo que o seu, fica um fardo mais leve, entende? Você conhece pessoas que estão passando muitas vezes pela mesma situação que você, pela mesma jornada, pela mesma dificuldade, e você sente uma certa empatia, uma certa conexão com aquelas pessoas. Então isso te dá um gás a mais. E a questão do ambiente, você está com pessoas focadas, não está distraídas com outros objetivos. É concurso, é prestar concurso, é ser aprovado, é ser nomeado, é arrumar um cargo de servidor público. Então você vai muitas vezes, se a distração vier, você está nesse ambiente que focado, você volta novamente a colocar as rédeas do seu foco, do seu concurso e da sua rotina de estudos. São pontos que eu acho muito importante, cara. Agora, os pontos que eu acho, morreu aqui, falei um pouco dos pontos negativos da presencial e o positivo. E agora eu vou falar a questão aí dos pontos negativos e positivos do online. Vamos começar com os positivos, melhor dizendo. Pontos positivos, questão de aquisição por matrícula. Quando você se inscreve num concurso online, você tem um custo aí pela metade ou 3 vezes menor do que o valor que você pagaria na matrícula de um curso presencial. Pelas questões que eu falei, a pessoa que tem uma empresa de cursinho vai estar gastando com locação do espaço, locação de sala ou todo o prédio, tem que pagar professora, a estrutura de som, a material impresso, e aquele custo vai todo pesar na matrícula com o aluno.
Então, o online não, você já tem uma coisa já, um material que pode ser gravado, só precisa de um estúdio, você precisa só organizar, pagar um valor, acordar um valor X com os professores. Então, daí você tira que o custo é menor da operação. Então, consequentemente, você vai pagar uma taxa menor para você. Então isso já é um ponto positivo. A questão do curso online, a questão das distrações. Muitas vezes você pode ir direto ao ponto, você não tem que estar aquela rodeio, aquela distração na sala de aula, que muitas vezes a pessoa está conversando um assunto aleatório, ou as pessoas muitas vezes estão interrompendo o professor na explicação. Você tem como voltar, se você não tiver pego aquele assunto, você pode assistir o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, até aquela matéria, né, entrar na tua cabeça. Você tem como recorrer a esse mecanismo de repetição. E você pode rever o material quantas e quantas vezes você quiser. Você no presencial, você vai ter aquele acesso de 3 meses a 4 meses, encerrou, você não vai renovar. Com o curso online não, muitas vezes mas se pode dizer, ele é infinito. Você pode usar aí até você ter o seu acesso com a sua senha. Quando você tiver acesso com a sua senha, você pode usar aí até você não quiser mais. Então você pode aí ter acesso, né, à matéria várias e várias vezes necessários. Questão de custo, você vai ser mais barato, você vai estar se inscrevendo num curso online desse, você vai estar achando materiais, baixando materiais em PDF, o custo vai ser bem menor. Você vai ter essa questão das distrações, você vai tirar mais essa distração e ser mais maleável com a questão da sua rotina. A sua rotina muitas vezes pode ser toda diferenciada, cara. Tem vezes que você pode pegar uma extra na semana, tem vezes que você pode trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, ou só à noite. Então, independente com isso, num cursinho você tinha que se adequar à sua rotina para um horário que você quisesse colocar fixo. Mas a gente sabe que o decorrer do dia a dia pode ser imprevisto, você pode levar sua filha, seu filho para o hospital, ou sua esposa, ou você tem que estar doente, ou acontece alguma coisa, cara, que sai do teu controle, que você não consegue rever aquela aula, que você não consegue, se você faltar, você não consegue. Com o curso online não, você consegue ter acesso a isso, então você consegue se adaptar à tua rotina. Se você tiver horário disponível na hora do seu almoço, você consegue assistir o material, você consegue ter, né, na hora do transporte, de ida e volta, você consegue ter acesso ao material. Então isso são pontos positivos para a questão de você estar nessa jornada. Muitas vezes você tem aquele tempo ali mirrado, ponto final, se passa daquilo você não consegue mais, entende? Então com o curso online você de fato tem essa adaptabilidade com a sua rotina. Outra questão que é um ponto positivo ao meu ver é a questão de você conseguir, como é que se pode dizer, a palavra certa aqui, uma coisa, esses cursos que eu falei de locomoção, você não vai ter. Você pode estar fazendo aí no conforto da sua casa. Claro que você vai ter que ter uma disciplina a mais, porque você vai ter que reservar o local, você vai ter que colocar o horário da sua cabeça e fechar aquele horário, ter a disciplina. Então são esses pontos positivos. Agora também vou falar dos pontos negativos. Questão de disciplina, todo canto tem pessoas disciplinadas e pessoas indisciplinadas. Então não é o curso online ou o curso presencial que vai distinguir, que vai separar quem é e quem não é. Todo local vai existir quem é disciplinado, quem não é indisciplinado. Então, se você muitas vezes pode estar no cursinho melhor que for, se você não tiver disciplina, você não vai fazer o que tem que fazer. E você pode ter o curso online melhor que for também, então isso se aplica a qualquer um, né? Então, muitas vezes a dificuldade do online é essa: a pessoa não tem uma rotina, a pessoa não tem disciplina e tem essa dificuldade. Vou estudar hoje, acaba não estudando. Então, isso é um ponto negativo, que quando você está imerso naquele grupo, né, no presencial, já é um ponto positivo, você tem que fazer o que tem que fazer, você está ali para fazer aquilo. Lá você está se cobrando porque você está no meio daquele ambiente. Enquanto você está em casa, não tem ninguém te cobrando muitas vezes, só você mesmo. Muitas vezes você pode estar, estou cansado, procrastinação pode vir, você pode dar prioridade aí a descansar, ao entretenimento. Então, o ponto negativo é isso, que você tem que ser uma pessoa disciplinada. Mas como eu falei, disciplina é ir para qualquer local. Outro ponto negativo é a questão aí de você muitas vezes ter dúvidas, né? Às vezes lá na sala de aula você consegue levantar a mão e falar: professor, eu tenho essa dúvida X, dúvida Y, e o professor lá sana essa dúvida. Enquanto no online não, você vai ter só aquele suporte e pode muitas vezes ser um suporte bom. Tem muitos suportes que sanam aquelas dúvidas ali,
mas não se torna tão rápido quanto seria se você tivesse na sala de aula, levantasse a mão e falasse: professor, estou com essa dúvida, entende? Então esses são os pontos que eu acho relevante estar falando nesse vídeo. Agora bora lá para você que está esperando aí, né, para a questão aí da Guarda Municipal de Fortaleza, essa pergunta que não tem saída aí na tua cabeça. Guerreiros, eu tenho visto, né, o mundo dos concursos públicos e visto que os professores têm falado bastante sobre isso, né, que em 2026, é isso mesmo, não é 2020, 2030, 2026 eu sei que foi mais de uma década para o outro concurso, mas não significa que esse outro concurso será da mesma forma, porque aí você tem muitas coisas que implica. Por exemplo, tem uma segunda turma que falta ser formada aí, mas tem muitos guerreiros que não ficaram acomodados esperando essa oportunidade, procuraram outras oportunidades e até outras oportunidades melhores em outros concursos estaduais que já estão até sendo nomeados, já estão até tomando posse. Presta atenção, se você é um guerreiro que está estudando para concurso público e faz 2 concursos, um chamou e você já está exercendo, você já está recebendo por isso, e tem aquele concurso que ainda que você vai ser chamado, qual que tu vai preferir? Muitas vezes, logicamente, aquele que tu vai estar tomando posse, vai estar fazendo atividade, enfim, na grande maioria é isso, na maioria da realidade são essas. Então tem muitos guerreiros que fizeram concurso público, cara, e não vão, cara, para essa segunda etapa. Então ainda vai existir um déficit maior, né? Tanto os guerreiros que já estão fazendo, que caíram, então como esses guerreiros que vão entrar que nem de fato vão fazer ainda essas outras etapas. Então, por mim, cara, se você quiser acreditar, beleza. Se você não quiser, não sei que precisa cair. Então aqui vem minha resposta. Edital, minha opinião, para 2026. Porque eu tô olhando aqui no mundo dos concursos públicos que tá me direcionando, a minha bússola tá guiando para isso. Como é essa tua bússola, Rodrigo? Como eu tô te falando, as informações que a gente tem, que vai ter um déficit ainda, mesmo com os novos servidores públicos, e essa questão aí dos novos servidores estarem migrando para outras áreas, por conta de ter uma demora maior na questão de ser chamado para outras turmas. Então isso dá um déficit de concurso e dá um déficit de servidor público, você queira quer não. Então essa é uma realidade, é um fato. Se você quer acreditar ou não, aí já é escolha sua, tranquilo? Vamos lá. Outra pergunta que eu vejo dos guerreiros é sobre a questão da ampla concorrência, porque alguns concursos anteriormente tinha essa limitação. E quando você fala que ampla concorrência, muitos guerreiros são iniciantes, não entendem o que é isso. Ampla concorrência, guerreiro e guerreira que me acompanha, significa dizer que tanto homem, o sexo masculino, como o sexo feminino vão estar concorrendo à mesma vaga. Então, direcionado a essa oportunidade, você quer ser servidor público municipal, mulher, homem, vocês estão concorrendo ao mesmo quantitativo de vagas. Se tiver um edital com 900 vagas, 500 vagas, 1000 vagas, ambos estarão concorrendo de igual modo para a quantidade dessas vagas. Então, você entende aí que tanto as mulheres podem preencher, né, conquistar seu espaço, como os homens também podem fazer mesmo de igual modo. Então, não venha com essa de dizer que não tem oportunidade. Muitas mulheres muitas vezes não fazem concursos municipais por essa questão, que às vezes as questões de vagas eram muito pouquíssimas, para falar a verdade, realmente eram pouquíssimas, mas agora já não é a realidade. A maioria da tendência de muitos concursos públicos é essa, ter ampla concorrência, beleza? Eu acho que teria mais perguntas, mas agora o vídeo está muito extenso. Depois eu posso estar fazendo a parte 2 desse vídeo e tá trazendo mais questões para os senhores. Outra coisa, vocês que me perguntam indicações de cursos de preparação, vai aqui, professor, né, Eric Lima, imersão Guarda Municipal de Fortaleza, o mais completo e o mais top preparatório, que vai te levar do totalmente iniciante, total cabaça do zero ao aprovado e o futuro, né, servidor público e o futuro concursado no azul marinho. Então é isso, guerreiros, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero ter sanado as principais dúvidas dos últimos comentários. Se eu se não sanei todas as dúvidas, se quer ter algo a mais a acrescentar, vai aqui nos comentários. Se tiver outra dúvida nova que eu vou estar fazendo na parte 2 desse vídeo, vai aqui nos comentários. E é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, muito obrigado. E é isso, vai aqui, faça parte dos membros, se inscreva no canal se você não for inscrito. Então até os próximos vídeos, guerreiros e guerreiras. Valeu, fui!